tivemos a apresentação dos números do relatório de oferta e demanda do Departamento de Agricultura norte-americano e os números, para boa parte de quem acompanha o mercado, não tinha expectativa de grandes alterações, de grandes cortes em relação à produção global, principalmente brasileira. Mas os dados que foram apresentados, eles são, de certo modo, bem negativos. Olha só, nós tivemos um corte na expectativa de produção brasileira de 161 milhões de toneladas para 157 milhões de toneladas. Esse é um ponto. O outro, que a gente estava olhando, é que o quadro também de oferta e demanda dos Estados Unidos aumentou quase 1 milhão de toneladas. É um outro elemento, então vai aumentando aí essa produção nesse aspecto. Também vimos que o departamento corrigiu a sua estimativa de produção da Argentina, subiu de 48 para 50 milhões de toneladas, mais 2 milhões de toneladas. Esse número está em linha com a Bolsa de Cereais de Buenos Aires, que já tem algum tempo que tem dito que são 50 milhões de toneladas a serem produzidas na Argentina. Teve um aumento de leve no Paraguai também, um aumento de leve na produção chinesa, entre outros aspectos que fazem com que o mercado esteja para baixo. Bom, e esse mercado, que há pouquíssimo tempo nós vemos ele acima de 14 dólares o bushel, nesse momento, principalmente na posição de março, já está com forte ameaça de perder o piso, perder o piso de 13 dólares por bushel. Mas para falar a respeito do que esse relatório representa neste momento para os operadores de mercado, principalmente norte-americanos, e como que ele deve agora ser absorvido pelos operadores em todo o mundo, nós vamos conversar com Ronaldo Fernandes, ao vivo, ele que é da Royal Rural e participa conosco aqui no Agricultura BR. Ronaldo, obrigado pela sua participação mais uma vez. Esse relatório, ele é o esperado, que não se esperava muita coisa dele mesmo, ou é algo meio que desastroso para o cenário atual do mercado da soja internacional? Boa tarde, seja bem-vindo. Obrigado, Fabiano. Boa tarde. Tem duas expectativas. A expectativa do mercado, que é a expectativa oficial, e quem já tem o costume de trabalhar com SDA. Por que eu estou falando isso? Porque a expectativa do mercado era que o corte fosse de quase 5 milhões de toneladas para a produção brasileira. Quem tem o costume de trabalhar com SDA há muitos anos sabe que o SDA ele é muito agressivo para subir a oferta, mas muito conservador para cortar a oferta. Então a gente já imaginava, quem acompanha a gente durante o dia a dia, a gente já vinha falando, olha, eu tenho muito receio com esse número de 5 milhões de toneladas a menos, é um corte muito grande, o SDA provavelmente não faz um corte desse tamanho. E foi aí que a gente viu agora, o mercado esperava que a produção brasileira viesse para pelo menos 156 milhões de toneladas, eles jogaram ali 157. Tem um grande exagero na reação do mercado, até porque nem 156 nem 157 é a realidade do campo. Hoje, aqui na Royal, a gente trabalha com pelo menos 145 milhões de toneladas, que é o que a gente deve retirar dos campos esse ano, Fabiano. Mas o SDA tem esse costume de não cortar oferta, ao contrário, de subir oferta. A gente viu isso agora acontecer com o milho. Eles subiram 12 milhões de toneladas na produção da China, de uma vez só. A gente já sabia que a China ia subir a sua produção, mas espera aí, se o SDA ele corta devagar, como é que ele sobe tudo de uma vez só? Ele não tem nenhum cuidado na hora de subir a oferta, mas tem um grande cuidado na hora de apresentar corte. Com certeza, esse número nos próximos relatórios vão ser reduzidos, o número do Brasil não deve ficar em torno dos 157 que está agora, e o mercado está realizando. Não quer dizer que é a precificação. A gente vai ter uma tendência limpa para a soja só a partir de terça-feira, quando o mercado entender de fato esses números com muita clareza. Agora, para eu te devolver, um ponto que é bastante comentado agora, que chama atenção, que o mercado ele não está considerando o Brasil isolado, ele está considerando a somatória da América Latina. O que é essa somatória da América Latina? Paraguai, Argentina e Brasil, que são os três que fazem ali essa oferta dos países norte da América, né? E no ano passado, Paraguai, Argentina e Brasil entregaram para o mercado 194 milhões de toneladas. Era 192 alguma coisa, eles corrigiram agora para 194. Com esse relatório de hoje, o FDA está dizendo que a América Latina vai entregar para o mundo
217 milhões de toneladas. Então, isso também está sendo colocado em conta. Nós não concordamos que o mercado tem que entender que isso é soja, porque, por exemplo, a Argentina ela não exporta soja, ela exporta já o produto acabado. E o mercado compra soja para rodar a sua fábrica. Então, quem tem fábrica lá fora que está comprando o produto in natura, não vai comprar o farelo, não vai comprar o óleo e vai deixar a sua fábrica parada. Mas hoje o entendimento do mercado está sendo esse. O Brasil quebrou, vai ter mais cortes, provavelmente esse número vai ser bem menor, mas a Argentina está entregando um volume muito maior, o Paraguai está entregando pelo menos 1 milhão de toneladas a mais do que entregou no ano passado, e faz esse reequilíbrio. Então, esses são um dos fatores que deixam Chicago cada vez mais pressionado para baixo, Fabiano. Muito bem, Ronaldo. E tudo isso ele acaba refletindo, e a gente tem falado de como que o produtor brasileiro deve comercializar essa safra. É uma safra complexa sobre o aspecto de custo de produção, desenvolvimento dela por conta dos problemas de estiagem e climáticos que ainda estão sobre as áreas de produção, mas principalmente pelo aspecto do comércio, da comercialização dessa soja. E se a gente considerar valores internacionais, nós já vimos a soja ter preços muito mais interessantes em relação ao bushel da soja e a referência internacional. Cenários como aqueles que nós já tivemos para a negociação da safra 23-24 podem ressurgir no mercado ou este é um cenário mais difícil de ser visto a partir de agora, Ronaldo? Bem complicado, Fabiano. Você está falando, eu estou lembrando, a gente teve soja acima de R$ 200 em algumas regiões. Passo Fundo, por exemplo, chegou a trabalhar várias semanas com preço ali acima de R$ 200. Nesses níveis, acho praticamente impossível. A gente está falando da maior produção global da história. Claro que também da maior demanda global da história, mas a gente tem esse primeiro semestre muito comprometido com o nosso principal fornecedor. A China ela não está tão agressiva nas compras como ela costuma ser nesse período. Normalmente a gente tinha dezembro, mas janeiro, fevereiro, a China vindo com muita agressividade para comprar aqui no Brasil. Eles compraram bons volumes dos Estados Unidos, que garantem aí uma folga, pelo menos até março. Não estou dizendo que eles têm soja o suficiente para rodar sem comprar mais nada, mas fizeram boas compras de lá que dão um fôlego para vir comprando pontual. O seu processamento de carne não está indo muito bem, então o consumo de farelo, de milho como um todo lá, não tá no melhor dos mundos, e a China está esperando, ela vai esperar agora ver quando que o Brasil de fato começa a colher. Isso vai fazendo com que os nossos prêmios também fiquem lá para baixo. E aí essa perspectiva de melhora de preço, a gente imagina ela só para o segundo semestre. Nesse primeiro semestre ainda tem um agravante. Em março, agora, a gente vai ter o primeiro relatório do USDA de intenção de plantio do produtor americano. E o que se especula é que o produtor americano vai reduzir a área de milho para aumentar a área de soja. Mais uma pressão baixista, mais um fundamento para o comprador ficar. Peraí, eu vou esperar, eu não vou pagar caro agora, eu não vou pagar o preço que está agora, porque pode cair um pouquinho mais. E aí, Fabiano, eu quero aproveitar a sua pergunta para dar uma sacudida, sobretudo no produtor que está acompanhando a gente agora. Qual que é o costume do produtor brasileiro? Quando ele ganha dinheiro com o agronegócio, ele tem é comum para ele reinvestir no próprio agronegócio. Ou seja, poucos produtores que diversificam. A gente tem alguns amigos, alguns parceiros produtores que têm o agronegócio, que têm outras empresas, que têm outros negócios, mas a grande maioria não. A grande maioria reinveste no próprio agronegócio. Então, se o agronegócio vai bem, ele está indo bem porque os ovos estão na mesma cesta. Mas quando dá essa balançada no mercado, ele desestrutura a sua própria qualidade de vida. E o produtor que normalmente faz isso, que reinveste no próprio agro, é o produtor que não tem o costume de proteger. Então, quando você olha por essa ótica, é muito arriscado. O produtor que ganha dinheiro com agro, coloca esse dinheiro no agro e não faz a proteção. Aqui no próprio canal do Boi, eu me lembro que quando nós participamos antes da virada do ano, inclusive feliz ano novo para você, para toda a equipe, para a nossa audiência, ainda está em tempo, né? A gente repetiu várias vezes, olha, perto de 14 é ponto de venda, perto de 13 aí ele já não está fácil de resistir, ele vai abaixo disso. E muitos produtores ficavam, será que mesmo? Será que esse rapaz está certo? Outros desacreditavam, mas não faziam as suas proteções. Então, dentro da sua pergunta, eu não acredito que vai voltar para aqueles patamares bem interessantes que a gente viu nos 2 últimos anos, mas eu acredito em preços melhores do que estão agora, que talvez valha até a pena a conta do carrego para o segundo semestre. Mas olha só, para ficar bem claro para a nossa audiência,
Não acredito que nos próximos 20, 30 dias a gente vai ter melhora de preço, pelo contrário, a gente pode ter preços até mais baixos do que estão sendo trabalhados agora. Uma conta interessante que a gente estava conversando com alguns amigos produtores hoje, olha para o Porto. Porto vai ter uma dificuldade muito grande de manter preços ali na casa de 130. Então, perto desses 130, lá no Porto, é uma boa referência para você travar, para você fazer a venda daquele que precisa entregar a soja agora, na boca da colheitadeira. Para aquele que pode armazenar, aí a perspectiva já é diferente. Passado esse período de de colheita, a gente acredita que os preços tendem a normalizar e aí o mercado vai entender uma coisa, Fabiano. A Argentina, como eu disse, ela não vende soja, ela vende farelo. Então, para o mercado internacional tirar soja da Argentina, vai ter que pagar melhor do que o consumo, do que a indústria interna da Argentina. E aí, será que a indústria interna de lá vai deixar essa soja embora? É um governo novo, mas a gente sabe que a Argentina tem um costume das retenções. Primeiro garante o seu consumo interno para depois deixar o excedente para exportação. É uma incógnita, não dá para cravar isso agora, é o Milei, a gente não sabe como é que ele vai tratar essas questões das exportações, ele não foi muito firme quando ele falava disso na sua campanha, uma hora ele falava que ia abraçar o agro, outra hora ele falava que precisava aumentar a arrecadação, então deixava ali parecer que ele ia colocar mais impostos sobre as exportações, é uma incógnita, a gente não sabe o que de fato o mercado internacional vai conseguir tirar de soja in natura da Argentina. E uma coisa é certa, para ele tirar essa soja de lá, ele vai ter que pagar melhor que o mercado interno. Então, dá tempo do jogo virar, eu não enxergaria esse momento com desespero para aquele que pode esperar. Agora, para aquele que não pode esperar, que tem que colher e já entregar o seu produto, esse não poderia ter esperado até aqui e, no nosso ponto de vista, não pode continuar esperando. Para te devolver, existem várias matérias em sites internacionais e é importante entender que o site internacional, as agências internacionais, é o jeito que o gringo olha para o Brasil. E as matérias são diretas, dizendo: o Brasil não tem capacidade de armazenar todo o seu produto, então vai vir um grande volume de soja para o mercado imediatamente na hora da colheita. Seja verdade ou não, essa é a notícia que está girando e isso a gente já está vendo refletir em Chicago. Não é mais um achismo, é um fato. Saiu de 14, veio para 13 e agora está na casa dos 12. Então, esse é o recado que a gente tem para deixar para o produtor que precisa entregar agora. Não fica só assistindo, já começa a fazer as suas estratégias. Agora, aquele produtor que pode esperar, eu, na situação dele, eu esperaria ainda para o segundo semestre, porque eu acho que a gente tem condições melhores de preço daqui para frente, Fabiano, depois da colheita, né? Tá certo. Ronaldo, eu vou te fazer uma pergunta rapidamente, que nosso tempo já está chegando bem ao fim. É que chegaram duas perguntas através das nossas mídias sociais do canal do Boi, e as duas são relacionadas a milho, né? Milho, inclusive, o departamento apontou 127 milhões de toneladas aqui no Brasil. Mas olha só, pergunta da Marta Guimarães, vou fazer as duas ao mesmo tempo, tá? A pergunta da Marta Guimarães: milho vem abaixo de 4 dólares e meio em Chicago? E a Rose Lino, ela perguntou se pode haver recuperações de preços para o milho no segundo semestre. No milho eu acredito que sim, a gente tem um clima muito indefinido ainda, 2023 foi o ano mais quente da história, 2024 ele não tem perspectiva nenhuma de ser o melhor dos climas, então a gente pode ter ainda um clima muito adverso, a gente já vai ter redução de área, a gente vai ter um consumo maior aqui no mercado interno, mas eu não acredito que essa recuperação ela vai se dar agora, a gente já está vendo isso acontecer. Até começar a colheita da soja com grande volume, a colheita já começou, mas não chegou a 10, 15, 20%. A gente ainda vai ter um volume considerável de oferta de milho no mercado, tanto pelo milho verão que está entrando agora, tanto pelo aquele milho da safra passada que ainda está sendo vendido. Então, para esse primeiro momento curto do milho, perspectiva de preços vindo um pouco mais abaixo, mas eu acredito que no primeiro semestre o milho ainda deve dar muita alegria para quem precisa vender. Agora, olhando para Chicago, 4,5 era um ponto forte de resistência e hoje ele já está um pouco, alguns contratos ali, sobretudo março, já está abaixo disso, né? Acredito que deve haver uma correção, a soja também deve passar, porque vem em sequências de dias de queda, mas em março a gente provavelmente deve ter redução de área de milho lá nos Estados Unidos e dar uma segurada nos preços, Fabiano.